Eu sou o pastor Gustavo Carvalho. Fique agora com mais uma audiomensagem do nosso culto. Seja edificado, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à palavra do Senhor, neste culto da família. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21 e versículo de número 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Amém, igreja? Olha lá o que está dizendo a palavra do Senhor. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Diga graças a Deus. Irmãos, assenta no seu lugar, que esta palavra possa falar com você nessa noite. Irmãos e irmãs, o tema é: todos precisam conhecer a Jesus. Todos precisam conhecer a Jesus. O mundo que nós vivemos é um mundo que está desesperançoso. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, está sentindo que está mais perdido do que bem localizado. As pessoas deste mundo estão procurando felicidade e alegria em todos os lugares e em todas as coisas, em pessoas, em bens materiais, em religiões. As pessoas estão procurando ajuda para as suas necessidades, mas eu quero dizer para a igreja: todos precisam conhecer a Jesus, porque Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Jesus, ele é a saúde perfeita. Jesus é o motivo da nossa fé. Somente em Jesus nós nos completamos. Então veja bem esse texto que nós lemos, só para você entender o porquê as pessoas, todos, precisam conhecer a Jesus. Vamos dar um exemplo de uma mulher doente, que há 12 anos sofria com uma hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, irmãos, ela não tinha mais esperança de cura, ela não tinha mais esperança de viver em sociedade, em comunidade. Aquela mulher sofria tanto no corpo, quanto na alma e no espírito. Porém, ouvindo falar de Jesus, surgiu algo nela que há muito tempo ela já havia perdido: esperança, alegria, expectativa, desejo. Aquela mulher que estava morrendo há 12 anos, vendo a sua vida ir embora com aquela hemorragia, havia conhecido muitos médicos, mas a Bíblia fala que ela ia de mal a pior, ela não melhorava. Tomava um medicamento, não dava certo, fazia um tratamento, não dava certo. Mas ao ouvir falar de Jesus, ela não o conhecia, mas ela ouviu falar que ele fez um paralítico andar. Ouvindo falar que ele curou um leproso, e lepra é um tipo de câncer, ele curou. Ouvindo falar que ele deu visão aos cegos, ouvido aos surdos, que ressuscitou os mortos, ela disse assim: eu ainda tenho chance, eu tenho que conhecer de perto este Jesus, porque ele é tão poderoso, que se eu apenas tocar no seu manto, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. E assim então, conhecendo a Jesus, ela foi curada, ela foi restaurada. E quem é que foi, irmãos, que falou para essa mulher que Jesus é poderoso para curar e restaurar? Quem o viu fazer milagre, quem viu fazer milagre, quem
presenciou os milagres, quem recebeu os milagres, que por mais que Jesus dissesse, vai e não conte para ninguém, ninguém aguentava, meu irmão. Ninguém aguentava. Um homem paralítico há 38 anos, agora está andando, ele não vai ficar de boca fechada. Um leproso, irmãos, que vivia isolado, cancerígeno, morrendo, agora purificado, ele não ia ficar calado, ele ia falar, ele ia dizer. Aquele que não podia enxergar, irmãos, e agora está vendo tudo, ele não ia se calar. Então aquela mulher ouviu, o coração dela se encheu de fé, ela procurou por Jesus e foi curada, restaurada, transformada. Todos precisam conhecer Jesus. E como que eles vão conhecer Jesus? Através de você. Através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Através do que o Senhor vai fazer através da sua família. Através do que o Senhor vai fazer através da sua casa. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Amém, igreja? Irmãos, olha só. Se nós soubéssemos quem é Jesus, tudo iria mudar. Tudo iria mudar. A nossa vida seria outra. Muitos de nós já estão experimentando frutos e recompensas de ter conhecido Jesus. A nossa vida já tem sido outra. Muitos de nós libertos. Muitos de nós transformados. Muitos de nós curados. Porque um dia conhecemos a Jesus. Mas tem muitas pessoas que ainda precisam conhecer este Jesus. E é quando eles conhecerem, a vida deles também vão mudar em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha só, irmãos. O médico dos médicos. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 5. Aí então a citação da profecia do profeta Isaías. Jesus está lendo a seguinte passagem: os cegos veem, os coxos andam, aleluia. Irmãos, os leprosos são limpos, glória a Deus, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus. E por onde ele passou, quem nele teve fé foi curado. Quem nele tocou foi curado. Escuta, ele é o médico dos médicos. Aleluia. Porque o Senhor fez coisas que a medicina não pôde fazer. E ele continua fazendo coisas que a medicina não pode fazer. Porque quantos são os testemunhos de pessoas já desenganadas pela medicina, mas por causa da fé de alguém em Jesus, o médico dos médicos, essa pessoa foi curada, reestabelecida, reinserida ao seio familiar, à sociedade, está aí contando o seu testemunho para quem quiser ouvir, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele cura a carne, ele cura os órgãos, ele cura o corpo, ele cura o cérebro, ele manda o Alzheimer embora, ele tira toda doença, ele faz com que o corpo da pessoa seja renovado, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão renovados. A Bíblia diz, irmãos, que os cansados serão fortalecidos. A Bíblia diz, irmãos, que nós correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não fadigaremos, subiremos e voaremos como as águias, porque o Senhor nos renovará. O Senhor nos renovará. O Senhor nos renovará. Porque Ele é o médico dos médicos, aleluia. Irmãos, olha, Ele curou todas aquelas pessoas que vinham de longe, mas que tinha fé, Ele curou. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. O que Jesus disse? Mulher, eu te curei. Não, mulher, a tua fé te curou.
A tua fé te curou. Ou seja, se você tem fé, meu irmão, minha irmã, hoje Ele te cura. Se você acreditar verdadeiramente, hoje Ele te cura. Porque a palavra que vai prevalecer sobre a tua vida será a palavra de Deus. Que verdadeiramente Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que vai prevalecer é a palavra do Senhor que diz: Ele enviou a sua palavra e nos curou. Vai prevalecer dizendo: o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que nos cura e que nos salva, igreja. Porque Jesus é o médico dos médicos. As pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam saber disso. Os nossos parentes precisam saber disso. Os nossos vizinhos, as pessoas do nosso bairro precisam saber. Nesta cidade, nas cidades vizinhas, precisam saber que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Ele é o médico dos médicos. Se você crê, bate palma de grito de glória, porque glorificando a Deus, Ele te cura. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Escuta, não importava qual fosse a enfermidade ou o problema, físico, emocional, Jesus libertava e curava. Jesus libertava e curava. Enfermidades físicas, enfermidades causadas por espíritos malignos, espíritos demoníacos, Jesus libertava e curava a todos. Por isso, a fama de Jesus cresceu. Na Bíblia diz que Jesus ficou famoso por causa dessa obra que Ele fazia. E ainda hoje nós vemos com os nossos próprios olhos e ouvimos com os ouvidos o que Jesus tem feito por aí. E também o que Jesus tem feito aqui nesta igreja, no nosso meio. Ele tem feito milagres, porque Ele é um Deus de milagres. E as pessoas precisam saber e conhecer a Jesus. Amém? Tópico 2, irmãos. Um Salvador para todos. A Bíblia diz em João, capítulo de número 3, versículo de número 17, a seguinte palavra: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Se fosse para Deus matar, para que enviar então o Filho para salvar? Se fosse para Deus condenar, por que então enviar o seu Filho para redimir, para perdoar, para trazer para perto? Deus não tem prazer na morte de alguém, a não ser daqueles que vivem uma vida com Ele, vivem uma vida plena, onde a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos justos. Porque quando um justo morre, ele fecha os olhos na terra e abre os olhos no paraíso. Abre os olhos no reino de Deus. E quando ele sai, é o escape, é um arrebatamento deste mundo de dores, para viver num mundo de glória com o nosso Pai. Aleluia. Mas Deus não tem prazer, irmãos, que um ímpio morra. Hoje mesmo, lá no grupo dos pastores de Sete Lagoas, a pastora colocou lá, de uma das nossas igrejas, que hoje ela estava arrasada, porque um membro da igreja de 21 anos morreu por causa dessa violência do mundo. Estava afastado da casa do Senhor. Ela colocou lá, filho da casa, 3 pontinhos, pródigo. Estava afastado, 21 anos. Morreu. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer nisso. Por quê? Porque Ele enviou Jesus Cristo para ser um salvador de todos. Eu não preciso ir aqui e acolá. Eu preciso de Jesus, porque Ele é a minha salvação. Ele é a sua salvação. E é nele que nós devemos crer, é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos descansar, porque Ele é bom. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que quem nele crê será salvo. Tem alguém aqui que crê? Amém. Tem alguém aqui que acredita? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Você é salvo em nome de Jesus, amém? Você é salvo em nome de Jesus. Irmãos, olha só.
Na palavra está escrito, e há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você chama por Jesus, a salvação vem. Quando você chama para Jesus, ela entra na tua casa, ela entra na vida do teu filho, ela muda a história, irmãos, ela muda destino, ela muda a rota, ela muda a direção, ela traz uma conversão. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Salvador para aquele que nele crê. Aleluia! Escuta, Ele nos remiu. Jesus nos remiu. O que Ele fez com isso? Ele pagou, irmãos. Escuta, Ele pagou o preço que era para ser pago na mão de Deus, porque o pecado vai ser pago na mão de Deus. A força de expressão aqui, amém? Vai ser pago na mão de Deus. Era uma dívida da humanidade com Deus. Mas a Bíblia diz que na misericórdia do Senhor, Ele fez justiça por cada um de vocês. Ele fez justiça por mim. Ele enviou aquele que não tinha pecado para que, se fosse, tornasse pecado, para aqueles que têm pecado se tornasse justiça. Ele fez a substituição. A minha dívida, a sua dívida, Ele colocou na conta de Jesus. Jesus pagou o preço, amada igreja. Jesus pagou o preço, minha irmã, meu irmão. Jesus pagou o preço por cada um de nós. E hoje somos salvos porque Jesus nos redimiu. Jesus nos remiu. Ele pagou o preço por nós. Aleluia! Ele nos comprou para sermos seus servos. Mas agora Ele diz, vocês não são mais os meus servos, vocês são meus amigos. Ele veio fazer filhos para Deus. Ele veio reunir filhas para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos remiu, amém, igreja? Irmãos, escuta. Estávamos longe do Senhor Deus. Longe do Senhor Deus. Lembra de Adão? Lembra quando lemos em Gênesis a história de Adão e Eva? Que todos os dias, no final do dia, o Senhor, Ele vinha visitar a terra. Irmãos, eu acredito que Deus faz isso até hoje. Todo dia o meu celular eu pus para despertar, 17h59. E aí a hora que ele desperta, eu posso estar fazendo o que for. Eu paro e vou orar. Porque eu creio na visitação do Senhor. Eu creio que Deus vem nos visitar. Porque a Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Se Ele não vem na terra com os olhos dele lá do céu, Ele está nos procurando. Nesse horário também. Amém, irmãos? Mas neste momento Adão escondeu. Porque Adão estava afastado do Senhor. Por causa do quê? Por causa do pecado. Ele ficou com medo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus procurou por ele, mas ele estava escondido. Então, desde este momento, a humanidade sempre afastada do Senhor. Mas o que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos congregou de novo em Deus. Jesus nos congregou em Deus. Jesus nos reuniu de novo em Deus. Religião vem do latim religare, que significa ligar de novo. Jesus veio nos ligar de novo em Deus Pai, amém, igreja? Jesus veio nos devolver a origem, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém, igreja? Então, irmãos, hoje, por causa dele e por ele, nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é maravilhoso. Por quê, irmãos, irmãs? Porque mostra um amor incondicional de Deus por nós. Por nós. Mesmo que houve uma falha, mesmo que temos defeitos, mas Deus nos ama tanto assim. Não dá nem para explicar o tamanho de Deus. Porque se você pega o mesmo texto de João 3,16 no original, lá no grego, ou no hebraico,
É uma expressão, irmãos, que no português não cabe. Só coube dizer que Deus amou muito de tal maneira. Mas lá está escrito que Deus amou de tal maneira. Aleluia. Não dá para a gente mensurar o tamanho do amor de Deus por nós. Eu só sei dizer para você, Maria, José, ciclano, fulano, Deus chamou demais. Deus chamou demais. Deus ama você demais. E por amar você vai salvar os membros da tua família também. E por amar você vai restaurar a tua casa também. E por amar você vai ter salvação na tua família em nome de Jesus. E por amar você, aleluia, vai ter transformação na tua casa para a honra e glória do Senhor. Vai ter mudança na tua geração. Vai ter vida nova na tua geração. Vai ter luz na tua geração. Vai ter cura na tua geração. Vai ter milagre em nome de Jesus na tua casa. Porque você escolheu o Salvador. Você escolheu o Redentor. Você escolheu Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Terceiro ponto, irmãos, Jesus Cristo, o profeta. Olha, aonde Jesus chegava, a massa se agitava, o pessoal ficava em alvoroço, a agitação era muita. E quando aquela multidão de pessoas vinham a estar com Jesus, e Jesus se movia, parecia que quase que furtivamente, né? Às vezes ele chegava numa cidade e ninguém sabia, mas porque a multidão viu a direção que ele caminhava, eles imaginavam, ele foi para Galiléia, ele foi para a Judéia, ele foi para Samaria, ele está descendo, ele está subindo para Jerusalém. Vamos para lá que nós vamos encontrar. E a Bíblia diz que aonde chegava, as pessoas ficavam perguntando, né? O profeta Jesus de Nazaré chegou aqui, ele está aqui, aonde será que ele está? Então aquela massa, aquela multidão de pessoas chegando, e todo mundo querendo saber. Então Jesus, ele era revelado por causa dos milagres. Porque aonde ele está, ele não suporta ver uma pessoa doente, ele vai lá e cura. Ele não suporta ver uma pessoa possessa, aprisionada, ele vai lá e liberta aquela pessoa. Mas em poucos textos da Bíblia como este, você vai ver Jesus se manifestando claramente para a cidade, dizendo, eu estou chegando. Poucas vezes você vai ver isso. Porque o contexto de Mateus capítulo 10, inicia-se com Jesus descendo o Monte das Oliveiras. Ele está num vilarejo chamado Betfagé. E ele envia 2 de seus discípulos aí ao próximo vilarejo. Para quê? Para desamarrar uma jumenta e um jumentinho. Para se cumprir o que está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9. Eis aí o teu rei. Vem humilde, montado em um jumento, em uma filha de uma jumentinha. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que todos começavam a declarar, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. E aí, esse é o contexto. Então você imagina, irmãos, as criancinhas correndo na frente, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. As pessoas indo na frente, colocando as suas vestes, colocando os ramos das árvores, outra multidão vindo após Jesus. Quando ele chega na cidade, alguém pergunta assim, por que todo mundo está agitado? O que está acontecendo aí? Alguém diz assim, é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. É o grandão da Galileia, a igreja, que anda sobre as águas, que multiplica pães e peixes, que abre os olhos dos cegos, ouvido dos surdos, ressuscita os mortos, e salvou esta igreja, em nome de Jesus, para levar para o céu, para adorar e exaltar a Ele lá, amém? É Jesus de Nazaré, o profeta, aleluia! Glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Mas escuta, olha só, Jesus não era apenas mais um profeta.
como tantos profetas passaram para o povo judeu, tantos profetas que nós conhecemos, Jesus, o texto diz, no artigo definido, o profeta. Quando olhasse para Jesus e declarasse, a multidão estava declarando, é o profeta, estava dizendo que ele é o único. Ele é o único. Aleluia. Artigo definido, o profeta. Aleluia. Porque eles estavam remontando as profecias. Com o que estava acontecendo, eles estavam montando quebra-cabeça, ligando peça com peça, e estavam chegando à conclusão que Jesus era o profeta. O mesmo que Moisés declarou, dizendo assim, um dia Deus levantará no meio de vossos irmãos um profeta como eu, e a ele vocês ouvireis. O profeta. O profeta. Aleluia. Então a multidão logo sabia, porque vendo Jesus, o profeta sabia, ia ter mensagem de Deus, ia ter libertação, ia ter cura, ia ter milagre, ia ter toda sorte de bênção, porque aonde Jesus está, o céu desce na terra. Diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Como foi profetizado por muitos profetas, Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus. Cristo, no hebraico, Messias no hebraico, Cristo no grego. Mas ambas as palavras significam ungido, separado do Senhor. Amém? Ambas as palavras significam isso. E ali estava sendo definido a história da humanidade. Ali estava sendo definida a história da humanidade, irmãos. Jesus, o ungido de Deus, vindo e assumindo o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Escuta que interessante. Lá no Antigo Testamento existiam aqueles ministérios, né? Que os homens eram levantados como reis, sacerdotes e profetas. Por exemplo, se você pegar Davi, a Bíblia diz que Davi era rei, sim ou não? Mas quantos sabiam que Davi também era profeta? Davi era rei e Davi era profeta. Quantos conhecem a história do profeta Samuel? Todo mundo sabe que ele era profeta, mas quantos sabem que ele era também sacerdote do Senhor? Rei e profeta, profeta e sacerdote. Mas a Bíblia também conta a história de Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia diz que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Vai ser difícil você achar um homem na Bíblia que tem os 3 ministérios. Por quê? Para ter os 3 ministérios tem que ser o separado de Deus. Tem que ser o profeta, tem que ser o Messias, tem que ser o Cristo, rei, profeta e sacerdote. Esses são os 3 ministérios de Jesus. Nenhum homem pôde ser rei, profeta e sacerdote. Esse cargo só podia ser ocupado pelo Filho de Deus, Jesus, o Salvador. Amém, igreja? Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele é rei, sumo sacerdote e profeta. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Bate palma dele de glória a ele. Glorifica a ele, glorifica a ele. Glória, glória, glória. Aleluia. Escute, quarto e último tópico. O Salvador do mundo. O Senhor Jesus, irmãos, é o Salvador do mundo. Ele iniciou e inicia essa sua salvação através das famílias. Porque o nosso Deus é Deus de família. Ele é o Pai, enviou o Filho, ele é um Deus de família. Amém? Jesus iniciou então o seu ministério, os seus sinais, em um casamento em Caná da Galileia. Significa que ele não deixou uma família desamparada. Significando que ele não deixa a família ser desconsolada. Significa que ele restaura a alegria das famílias. Diga graças a Deus.
Significa que ele traz paz e consolação para as famílias. Diga aleluia. Outro ponto, irmãos, escuta, porque ouviram falar de Jesus, certo homem chamado Jairo creu. Por quê, pastor? Lembra do tema da mensagem? Todos precisam conhecer Jesus. Jairo era o príncipe da sinagoga. Ele era o líder daquela sinagoga. Ele era um líder religioso, mas ele não conhecia Jesus. Mas porque ele ouviu falar que Jesus curou, fez andar, fez enxergar, fez ouvir, limpou, multiplicou pães e peixes, fez aquela pesca maravilhosa, por ouvir falar dos sermões poderosos de Jesus, aquele homem nasceu dentro dele uma fé e um desejo de conhecer Jesus. Como então Jairo foi conhecer Jesus e ter contato com ele? A filha dele adoeceu e morreu. Ele procurou por Jesus. E Jesus disse: eu vou na sua casa, porque eu sou o Deus das famílias. Eu vou na sua casa, porque eu faço milagre no meio das famílias. Eu quero ser conhecido como Deus das famílias. E Jesus chegou e ressuscitou aquela menina. Jesus chegou e devolveu a vida para aquela menina, glória a Deus. Porque Ele é o Deus da família. Ele estava caminhando, irmãos, em missão. Ele encontrou um cortejo fúnebre, uma mulher que morava numa cidade chamada Naim. Ela estava já viúva, e agora o filho dela morreu, ela ia ficar sozinha e desamparada. Quando Jesus viu aquela mulher chorando, ele disse: mulher, não chora, porque o Deus da família chegou. Eu vou te devolver o teu filho, eu vou ressuscitar o teu filho. E ele ressuscitou e devolveu aquele filho para a mãe, porque ele é o Deus da família. Ele ressuscita a família, os sonhos da família, os projetos da família. Ele abençoa, porque ele é o nosso Deus. Irmãos, todos precisam ouvir falar de Jesus e todos precisam conhecer Jesus. Havia um homem chamado Zaqueu, rejeitado pelo seu povo, porque ele era um cobrador de impostos. Mas, ouvindo falar de Jesus, ele quis conhecer Jesus. Ele sobe numa árvore para ver Jesus passar na avenida principal. E Jesus parou bem debaixo da árvore que ele estava. Jesus olhou para o alto, chamou ele pelo nome e disse: ô Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. Porque eu sou o Deus das famílias. Eu quero entrar na tua casa. Jesus entrou, aquele homem creu e Jesus disse: hoje a salvação entrou e chegou nesta família também. Por causa de você, irmão e irmã, Jesus vai entrar na sua casa e vai salvar também aqueles membros da tua família que ainda não o conhecem. Ou se conhecem, estão fingindo que não conhecem. Ou estão afastados do caminho do Senhor. Confia na promessa de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia! Aleluia! Vai ter salvação na tua casa, porque Ele é o Deus da família. Ele é o Deus da família. Está escrito, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 30. O homem disse assim para Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. E ele lhes pregava a palavra, aleluia, a palavra do Senhor, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles creram, o carcereiro creu, a família dele creu, logo todos foram batizados e foram salvos, porque Jesus é o Deus da família. Se Jesus fez no passado, Ele vai fazer de novo. Se Jesus fez no passado, Ele vai fazer de novo.
vai fazer por você, vai fazer na tua casa, para os que estão perto e aqueles que estão longe, porque aonde você não pode ir, Jesus pode entrar agora, porque de repente você pode dizer: Senhor, eu estou aqui na igreja, mas visita o meu filho na casa dele, visita minha filha, visita meu pai, visita minha mãe, visita meu parente, ele está longe, ele está perto, meu irmão. Jesus vai lá para cumprir a promessa dele, vai enviar o anjo, que vai ministrar a palavra, que vai ensinar, que vai discipular, que vai pregar, vai convencer através do Espírito Santo, e vai ser salvo, e vai servir o Senhor como você tem servido, porque Jesus é o Deus da família, glória a Deus. Jesus é o Deus da família. Irmãos, vamos concluir. Todos precisam conhecer a Jesus, porque Jesus salva, porque Jesus cura, porque Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Jesus voltará. Amém? Eles precisam conhecer Jesus por causa disso, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, e é o Deus das famílias. Fica de pé no seu lugar, amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Irmãos, tudo que eu preguei para você nessa noite, estas são verdades que nós precisamos promover. Nós precisamos divulgar estas verdades para as pessoas. Nós precisamos, irmãos, crer e confiar. Porque Cristo, como Senhor e Salvador e Redentor da nossa vida, Ele vai nos abençoar. E através do que Ele vai fazer em nós, fará em outras vidas. E enquanto fazemos em outras vidas, e Jesus operando em nós, outras vidas farão pelos nossos familiares, porque Jesus vai operar através deles. Nunca se esqueça dessa frase: Jesus Cristo é o Deus das famílias. Nunca se esqueça disso sobre os seus filhos, homem sobre a sua esposa, mulher sobre o seu marido, sobre a sua parentela, de perto, de longe. Às vezes você tem um parente que está lá do outro lado do continente. O Senhor não se esquece dele, por causa de você. Por causa de você. Por causa de Abraão, Deus deu livramento para Ló. Por causa de você, Deus vai dar livramento para muitas pessoas da tua família. Por causa de você, por causa de Abraão, Ló foi salvo. Por causa de você, muitas pessoas da tua família vai ser salva, porque Deus tem aliança com você. E você tem uma aliança com Deus no sangue de Jesus. E eles serão salvos. Feche os teus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, nós já oramos pela família, nós já clamamos pela família no início do culto, mas nós agora cremos que todos precisam conhecer a Jesus, um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que batiza com o Espírito Santo e um Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Todos precisam conhecer a Jesus, e eles conhecerão a Jesus através das mulheres que estão aqui nessa noite. O mundo conhecerá Jesus através dos homens que estão aqui nessa noite. Conhecerão através das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Conhecerão, porque Jesus Cristo é o Deus das famílias. E a Bíblia diz que todos nós somos família de Deus, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, porque nós cremos nele, porque nós acreditamos nele, na palavra dele, no ensinamento dele, na doutrina dele, no mandamento dele. Nós cremos. E por isso Ele nos salvou. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, para que nós possamos sair daqui nessa noite confiantes, que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, não vacilando, firmes na fé, que nós possamos sair daqui nessa noite convictos que o Senhor já nos salvou, e que também já nos prometeu a salvação dos nossos familiares. Por isso, Senhor, nesta hora, que caia por terra agora toda a mentira de Satanás, em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra agora toda a mentira de Satanás, todo engano, porque o Senhor é o Deus das nossas famílias, e nós cremos, Pai,
para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Se você crê no Deus das famílias, glorifica. Diga glória, diga glória, diga glória. Aleluia.